Olá, vamos testar se isso aqui está funcionando, deve estar funcionando. Se não estiver funcionando também, depois a gente vê no final da conversa. Muito boa noite, meus amigos que me conhecem na internet e todo mundo que sabe que eu tenho um programa na TV Hoje em Dia. E como o nosso programa entrou em férias já há uns 15 dias, eu entrei agora para falar aqui pelo YouTube, gravando do meu notebook direto, mas fazer um comentário rápido sobre umas esquetes que vêm acontecendo e algumas paródias e algumas coisas que vêm rolando de Natal, né? No decorrer desse ano, apesar de ter pouco tempo para ficar vendo besteiros na internet, apesar de eu trabalhar na área de tecnologia desde 94, eu vejo que a internet evoluiu bastante e tem muitos molecadas e muita gente inteligente fazendo coisas para o YouTube. Até mesmo pensei em fazer vídeos para o YouTube e nunca tentei fazer nada. E a última coisa que eu vi e que me deixou um pouco chateado, um pouco constrangido, aliás, muito constrangido, foi uma esquete do pessoal do Porta dos Fundos. Aquela turma do Kibe Louco que resolveu fazer uma paródia sobre a história de José e Maria, tirando José de corno, Maria de prostituta e etc e tal. O nosso país vive alguns momentos delicados sobre a questão da homossexualidade, para não falar homossexualismo, que já é crime, né? Então, a homossexualidade vem gerando discussão, a questão da mulher, Lei Maria da Penha, uma série de outras coisas que a gente sabe que tem mais gente preocupada em enfiar dinheiro público no bolso do que cuidar desses assuntos, por isso que isso vai se arrastar por muito tempo. Tem as igrejas também que se envolvem no assunto e tentam defender alguma tese, às vezes errônea, de lembrar do Velho Testamento somente para julgar as pessoas e não para poder incluir as pessoas. Então a igreja só pega na Bíblia também aquilo que é favorável a ela. Mas voltando e falando da esquete do pessoal dos Porta dos Fundos, eu vejo que o pessoal do Porta dos Fundos está dando um tiro no pé. Porque eu espero de pessoas inteligentes atitudes inteligentes. E eu não vi uma atitude inteligente do pessoal do Porta dos Fundos. Eu vejo que o Porta dos Fundos cometeu o mesmo erro que o Rafinha Bastos a hora que ele fez aquele comentário sobre a Vanessa. Ao fazer uma esquete sobre a religião, o Porta dos Fundos atingiu todas as religiões cristãs com essa brincadeira de mau gosto. Não foi inteligente, não promove audiência. Então, assim, o limite, qual é o limite do humor, como diz o Rafinha Bastos? Qual é o limite do respeito? Será que se eu fizer uma esquete batendo na cara de gays, homossexuais e lésbicas, isso será bem visto pelo público hétero? O pessoal vai aplaudir? Então, assim, eu não quero incitar a violência e não posso fazer isso. E também não posso incitar aos jovens a descrença, né? Porque eu vejo que a maioria dos jovens que nesse país vive, os que estão na igreja estão salvos. Os que estão fora da igreja estão vivendo um mundo de ilusão, onde a tecnologia evoluiu e eles não dominam ela, e eles estão enfiados no mundo das drogas. Então, assim, a gente faz um humor, uma brincadeira, etc e tal, mas será que fazer algo que não é saudável, como o Porta dos Fundos fez nessa esquete de Natal, vai me trazer retorno? O retorno que eu digo é o seguinte: vocês não têm mães, né? Vocês nasceram de chocadeira. Eu sou quase um ateu. Eu sou um questionador de todas as teorias e teologias da Bíblia. Mas eu não posso e não tenho direito de ofender uma nação como o Porta dos Fundos fizeram. Então, Silas Malafaia, que é uma pessoa que eu tenho respeito, que tem fundamento, etc e tal. Tome cuidado, ao invés de você estar preocupado com pessoas que estão aí atacando, que estão querendo criar leis de privilégios, que você tem razão, está certo sobre isso, tome cuidado com esse tipo de ataque. Porque essas pessoas, como o pessoal do Porta dos Fundos, têm muito maior poder em persuadir e desviar as pessoas que estão confusos, que são 90% dos brasileiros, pelo caminho da desgraça e da droga,
do que o próprio homossexual em si, que é uma minoria se comparado às pessoas que esse pessoal inteligente, né, é um pessoal muito inteligente para atingir um público estrondoso, né, mas para que esse público a troca de bunda? Não é a troca de bunda. Então a TV brasileira conquistou o público na bunda. Será que o Porta dos Fundos vai conquistar o público nessa ridicularidade? Então, eu queria deixar o meu recado para o pessoal do Porta dos Fundos. Eu tiro o meu chapéu para todo o trabalho que vocês fizeram no decorrer desse ano e nos outros tempos inteiros, que foi criticar políticos, mostrar a realidade de um país, etc. e tal. Agora, a questão religiosa, eu vou falar uma coisa para vocês. A questão religiosa está extremada à ciência. E vocês são estudantes, vocês são jovens ainda, vocês não têm o conhecimento o suficiente para chegar ao nível de fazer esse tipo de gracinha. Né? Isso é uma faca de dois gumes. Né? Então, assim, da mesma forma que as emissoras de televisão estão fadadas à falência pela internet, a internet, as esquetes de vocês e o Porta dos Fundos pode estar fadada à falência por causa de brincadeiras e exageros, porque talvez tenha um só aí dentro do Porta dos Fundos que quer fazer esse tipo de brincadeira, e talvez ele é o cara que manda, aí vocês caíram na ideia do chefe, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu sempre trabalhei a minha vida inteira com a minha convicção, com a minha filosofia, mesmo pobre, mesmo simples, eu tenho a minha filosofia de vida e penso na minha honestidade. Não é o meu chefe ou o dono de um portal que está gerando milhões ou esquetes para o YouTube, etc. e tal, que está tendo patrocínio de grandes marcas, que vai fazer com que eu entre nessa onda de criar algo tão pejorativo e tão desgastante para o próprio produto. Eu já falei eu já briguei em várias empresas, já fui expulso de projetos, porque quando eu vejo que o projeto é falido e que as coisas não funcionam, não me interessa o meu salário, não me interessa a minha posição na empresa. Aí eu vou chegar e vou abrir a boca e falar, isso não dá certo e eu não participo disso. Se você quer fazer essa esquete ridícula para poder queimar a imagem de Jesus Cristo mais do que a humanidade já está tentando fazer, eu estou fora. E quando alguém fala eu estou fora, essa pessoa não está dizendo não ao emprego, não à competência, não a isso. Você está dizendo sim à dignidade, sim ao respeito. Então não adianta nós termos uma sociedade de pessoas brincalhonas, de bons humores, se o humor não ultrapassar o limite do respeito. Todos os humoristas que eu assisti, do Costinha para cá, todos que eu tive a oportunidade, são poucos, mas eu tive a oportunidade, eles não xingavam a sua mãe. Né? Às vezes até fazer brincadeira com gay, mas brincadeiras saudáveis. Eles não xingavam a sua mãe, nem estupravam a sua irmã e a sua religião em rede nacional. O que está me faltando, Porta dos Fundos, agora é estuprar uma criança em rede nacional para mostrar que, assim, que o Porta dos Fundos o Brasil está sem limite, que nós vivemos um país da impunidade, onde tudo é do jeito que as pessoas bem querem. Os meus parabéns ao Porta dos Fundos pela criação da esquete de Natal. Tá? E que vocês estejam fazendo isso, que seja sucesso para vocês. Porque se for um fracasso, eu vou voltar a ver esse vídeo daqui a um tempo e vou, claro, fazer outro vídeo dando risada na casa de vocês, porque eu não tenho que concorrer com vocês. Eu não sou o PC Siqueira, eu não sou o Felipe Neto, eu não sou a Parafernália, eu não sou a Cid Greu, eu não sou o Rafinha Bastos, eu não sou ninguém. O meu recado é anônimo. Eu sou o Zé, o Edson, aqui de Jandira, um município conhecido por matar prefeitos, né, que é uma vergonha nacional, que vem dar esse recadinho curtinho aqui, que já está chegando aos 10 minutos, que é 8 minutos é o limite, para vocês ficarem assim, conscientes de que ser inteligente não é fazer umas cagadas literalmente dessas. Então, quando eu vi o comentário de Arnaldo Jabur nos protestos de São Paulo, e depois de voltar atrás, só porque a massa era maior, eu descobri que muita gente defende o salário e não uma filosofia de comunicação. Então, eu não sou um bom comunicador, sou péssimo, aliás, eu sei em muita coisa em português, eu não sei nem o português direito, mas estou aqui mandando esse recadinho para vocês, que não deixe o seu emprego e seu status tomar conta daquilo que você é, e nem o seu chefe fazer aquilo que você bem acredita. Porta dos Fundos. Está na hora de parar
de repensar no tipo de humor, principalmente voltado à religião e à família, que vocês estão fazendo. Se vocês não são gays, se vocês são broxas, se vocês são cornos, se vocês... Não quer dizer que o resto do país também é. Se vocês são ateus, vocês têm que respeitar, porque eu respeito o candomblé, respeito a religião cristã, respeito o islã, respeito o índio que acredita no Deus do Sol, respeito todos. E o país, para crescer, com pessoas inteligentes, se for numa universidade, está vendo aquilo lá em cima, acima da minha cabeça, é um diploma da universidade. Eu não fui para lá para beber cachaça no boteco e comprar essa bosta. Eu fui para lá estudar, eu não fui para lá e respeitar as pessoas. Então vocês estão faltando com respeito com a sketch do Natal, que eu vou postar aqui embaixo no link desse vídeo. E claro, se 10 pessoas do meu grupo ver isso, eu já estou grato por isso. Fica aqui o meu recadinho para a galerinha do Porta dos Fundos.